Graça e paz, igreja, uma boa noite a todos. Hoje aqui nosso culto, no período aqui que estamos em quarentena, em casa, né? Domingo, pregação do nosso querido pastor Igor. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia lá em Filipenses 2, do 1 ao 4, que diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completam a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, é um privilégio estar na sua casa, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ir à frente daqueles que estão aflitos, desesperados, que estão ali pensando em depressão, estão ali assustados com toda essa crise, Pai. Nós estamos assustados, Pai, mas nós sabemos que o Senhor é maior que qualquer crise, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor? Irmãos, graça e paz, louvamos a Deus por estar na presença do Senhor, que Deus possa abençoar cada irmão em nome de Jesus. Nós queremos louvar a Deus, que esse hino que diz que Deus é bom, que as misericórdias do Senhor, elas realmente se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar agora a você adorar o Senhor de coração. Deixa Deus encher agora o seu coração de alegria, amém? Em nome de Jesus, louvado seja Deus.
Amém, irmãos. Nosso querido pastorinho vai trazer a palavra essa noite. Que o Senhor continue conosco em nome de Jesus. Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Deus nos abençoe em mais esse culto maravilhoso e que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos amados irmãos que estão orando pela minha esposa, pela Érica, que está grávida, para a glória de Deus, já está no 7º mês, 6 para 7º mês. E logo, logo, se Jesus voltar, em nome de Jesus, a Nicole vai chegar para a glória de Deus e para a alegria nossa. Então, muito obrigado pelas orações, continue orando por ela, por mim, por todos os santos aqui da igreja. Amém? Muito obrigado. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 43. Atos 9, do 36 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demoreis em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-na para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela olhou os olhos, ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir e meditar na Tua santa palavra. Pai querido, eu peço a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que venha me usar como instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, fale a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, gostaria de falar acerca de lições em torno de um grande milagre. Este é o título desta mensagem. E olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que ele vem na sequência ali dos evangelhos, e alguns estudiosos dizem que a mensagem central do livro de Atos pode ser observada no versículo 8º do capítulo 1, que está escrito o seguinte: Atos 1, versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Amados, eu concordo com esses estudiosos, pois, de fato, os evangelhos nós vemos relatos acerca da vida e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia para a nossa justificação, foi assunto aos céus, e aqui nós vemos no livro de Atos, esses apóstolos,
eles indo pregar o Evangelho, segundo a orientação e a promessa de Jesus Cristo, segundo de fato esse versículo fundamental, escrito e registrado nas Escrituras. Sem ele, eles não puderam sair, mas Jesus falou: ficais em Jerusalém, até do alto sejais revestidos de poder. E neste versículo, ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então nós vemos o cumprimento desta maravilhosa promessa, aqui no capítulo 2 do livro de Atos, onde os irmãos estavam reunidos no cenáculo, onde eles perseveravam unânimes em oração, e de repente o Senhor enviou o derramamento do Espírito Santo de Deus, e foi algo maravilhoso. Então, a partir daquele momento, revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, da virtude do Espírito Santo de Deus, eles passaram então a pregar, a levar o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus, para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o Evangelho chegou até nós nesses dias para a glória de Deus. E desses atos, amados irmãos, muitos se deram por intermédio do apóstolo Pedro. Se nós olharmos no próprio capítulo 2, nós iremos ver que Pedro, ele prega a uma multidão de pessoas que estavam confusas, perplexas, e outras zombavam daqueles homens galileus, judeus, que foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas estrangeiras, e eles não estavam entendendo aquilo, e houve uma multidão que ficaram perplexas. Uns zombavam, falavam: eles estão embriagados, e outros ouviam, outros estrangeiros ouviam na sua própria língua a mensagem ali sendo falada para aqueles galileus. Então Pedro, diz a palavra, que ele se levanta e ele começa a pregar uma mensagem belíssima acerca do plano de Deus, da salvação por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E começa então a pregar, a anunciar, a falar acerca da mensagem da salvação, de que Cristo morreu, Ele ressuscitou, e que somente por Ele a remissão de pecados, a salvação, a vida eterna. E Pedro então, ele faz um apelo a essas pessoas, chamando essas pessoas para o arrependimento de seus pecados, falando que eles deveriam ser batizados, e que após essa genuína conversão a Jesus Cristo, eles também receberiam essa promessa, esse dom do Espírito Santo de Deus, porque Pedro, ele diz assim: essa promessa para vós, é para vossos filhos, era para todos aqueles que estão distantes, ao qual Deus vos chamar. Ou seja, essa mensagem é para mim, essa promessa é para mim, essa promessa é para você, estar revestido do poder do Espírito Santo, ser batizado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pedro faz essa mensagem, essa pregação maravilhosa, e diz a palavra em Atos capítulo 2, que muitos aceitaram essa mensagem e foram batizados, chegando quase a 3.000 pessoas. Vemos também outro ato de Pedro, na sequência, no capítulo 3, onde diz as Escrituras que Pedro, ele cura um coxo de nascença, que esmolava na porta do templo chamado de Formosa. Pedro então estava com João, indo em direção ao templo, e na porta ali ficava um homem coxo de nascença, e que esmolava ali. E vendo Pedro e João, ele pediu uma esmola. Diz a palavra que Pedro fitou os olhos naquele homem e disse a ele: olhe para nós. E aquele homem olhou atentamente para Pedro e João, na esperança de receber alguma coisa deles. E Pedro então, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu tenho,
que em nome de Jesus o Nazareno levanta, anda, e estendeu a sua mão direita e puxou aquele homem, e no mesmo momento, imediatamente, os seus pés e os tornozelos se firmaram, e de um salto ele estava de pé, e ele saltava dentro do templo, glorificando a Deus pelo milagre maravilhoso que aconteceu em sua vida. E Pedro, ali naquela oportunidade, naquele milagre concedido por Deus, as pessoas ali, vendo aquele milagre, ficaram atentas àquilo, à mensagem que Pedro ia anunciar. E mais uma vez Pedro vai e anuncia acerca da salvação em Cristo Jesus, cumprindo realmente a promessa maravilhosa e a ordem dada por Jesus, ali no capítulo 1, versículo 8: recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Outro momento que podemos citar é o próprio capítulo 9, ao qual o texto que nós lemos, que diz a palavra de Deus que havia uma mulher naquela cidade, uma mulher querida, amada, que ela morreu. E os discípulos souberam que Pedro estava ali numa cidade próxima, e foram então em busca de Pedro, e falaram para ele: olha, você precisa vir conosco. Diz a palavra que ele logo foi ter com eles, chegou ali na cidade de Jope, e viu aquela mulher chamada Dorcas, estava morta, e havia umas viúvas, falou: olha, essa mulher fazia essas túnicas para nós, fazia esses vestidos para nós, era uma mulher de boas obras, discípula de Cristo Jesus. E Pedro então afastou aquelas pessoas que estavam todas ali, ele vai, ele ora ao Senhor, e cheio do Espírito Santo de Deus, ele dá ordem para que aquela mulher, em nome de Jesus, voltasse a viver, e aquela mulher volta à vida. E então chama depois e coloca ela na presença daquelas viúvas, dos santos, daquelas pessoas ali que criam em Cristo Jesus. Outro milagre maravilhoso. E no final diz que muitos daquela cidade passaram a crer no nome do Senhor Jesus. E em cima desse texto, queridos, Deus tocou em meu coração sobre lições que podemos extrair em torno desse grande milagre, reforçando a necessidade de colocá-las em prática no nosso dia a dia. E a primeira lição está relacionada a esta mulher chamada Tabita, ou Dorcas, a tradução aqui como fala, mulher essa que havia morrido e foi ressuscitada. No versículo 36, diz que Dorcas era uma discípula. Na Bíblia, linguagem da tradução de hoje, diz seguidora de Jesus Cristo. Primeira lição: eu e você também precisamos ser discípulos de Jesus Cristo. Precisamos ser seguidores de Jesus Cristo. E certa feita, Jesus, ele se volta à multidão e ele faz um convite pessoal. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nessa frase há ali o conceito para o verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. E para que sejamos de fato discípulos, seguidores de Cristo Jesus, precisamos tomar uma decisão. Se alguém quer vir após mim, é necessário uma decisão, é necessário querer vir após Jesus, querer seguir a Jesus. E essa decisão, ela é pessoal, ela é intransferível. Eu não posso decidir por você para que você siga Jesus Cristo. Você não pode pedir ou sugerir ou mandar eu seguir a Jesus Cristo. Essa decisão é pessoal, ela é intransferível. E essa decisão, ela precisa ser feita com fé. E não uma fé cega, uma fé sem fundamento,
Não, uma fé viva, operante, baseada na palavra de Deus, porque as Escrituras, elas revelam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como o desejado das nações, como o ungido de Deus, aquele que viria para salvar o perdido, para salvar a mim e a você. Ela mostra todas as qualidades desse bom Deus maravilhoso, que veio aqui na terra. Ele esvaziou-se de si mesmo e veio aqui na terra, fez um de nós, para morrer pelos nossos pecados, para pagar a nossa dívida junto ao Pai. E agora Ele nos convida, quer ser meus discípulos? Se alguém quer vir após a mim, então precisa ter uma decisão. Ela é pessoal, é intransferível. E Ele diz, a si mesmo se negue. É necessário, além de querer decidir seguir a Cristo, é necessário renunciar a si mesmo para ser um discípulo de Jesus Cristo. É abrir mão da nossa vontade quando ela está conflitante com a vontade de Deus. É abrir mão das nossas opiniões ou ideias quando elas estão conflitantes com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Cristo Jesus. Porque senão não seremos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Talvez muitos queiram ignorar alguns ensinamentos de Cristo e colocar as próprias ideias, os próprios conceitos. Isso não é qualidade de um discípulo de Cristo. Quando nós lemos lá em Apocalipse que os idólatras, Jesus dizendo que os idólatras não entrarão no reino de Deus, é porque não entrarão. Quando diz que aqueles que amam a mentira e praticam a mentira não entrarão no reino de Deus, é porque não entrarão. Não adianta nós pensarmos e falar, não, a modernidade acontece isso, aquilo. Mas se está na palavra de Deus, nós temos que seguir como verdadeiros discípulos. Quando diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus, não entrarão. Se não se arrependerem de seus pecados, não mudarem de vida, não entrarão. Deus convoca, chama todos ao arrependimento, a uma nova vida em Cristo Jesus. Mas as regras são claras, os ensinamentos são claros. Não é para os discípulos mudarem os ensinamentos ou colocarem ensinamentos próprios. O verdadeiro discípulo olha as Escrituras, olha os ensinamentos, olha os passos de Jesus e segue as pisaduras de Cristo, segue os ensinamentos de Cristo. Esse é o verdadeiro discípulo. Ele se nega a si mesmo e vê e pratica a vontade de Deus, a vontade de Cristo Jesus. E além de querer tomar essa decisão de renunciar a si mesmo, nós também somos chamados para ser discípulos, devemos tomar a nossa cruz. Amados, eu entendo que tomar a sua cruz não seja uma doença ou um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde, um casamento infeliz, mas essa cruz fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos, para os prazeres e deleites da nossa carne. Tomar a cruz é algo permanente para o resto da vida, que requer perseverança. Tomar a cruz é algo diário, algo penoso. Trata-se de uma opção intencional de preferir fazer a vontade de Deus diariamente do que pecar deliberadamente. Tomar a cruz é algo para todos os discípulos. Não é só para aquele discípulo que passa por provações pesadas e fala assim, estou tomando a cruz. Não, são para todos. Essa cruz, que é algo diário, é algo penoso, é algo que nós carregamos no momento que nós olhamos para Jesus e falamos, não, eu quero seguir esse mestre maravilhoso, esse Deus bondoso, Salvador, que morreu por mim, ressuscitou, está vivo, prometeu voltar para buscar a sua igreja. Eu quero seguir a esse Deus maravilhoso. Se o pecado vier, eu vou dizer não, eu não vou ceder às tentações da carne, não vou ceder, eu prefiro Deus. Nós somos falhos, é certo, mas em nosso coração tem que ter esse desejo de querer seguir a esse Jesus maravilhoso e seguir os seus mandamentos, mesmo que para o mundo
veja você e pense que você, nossa, aquela pessoa não faz isso, não faz aquilo, aquela pessoa talvez não bebe, olha, o crente ali não está bebendo bebida alcoólica, mas nós sabemos que as Escrituras, elas falam para a gente se encher do Espírito Santo de Deus e se afastar da bebida alcoólica. Então, se talvez para alguém seja penoso fazer isso, porque talvez no mundo, antes de se converter a Cristo, ainda tinha esse vício, talvez depois que a pessoa se converte, ela continua tendo aquela luta diária. Essa é a cruz de seguir a Jesus, de falar, eu prefiro Deus, eu vou deixar o pecado de lado, mas eu prefiro agradar a Deus. Todos nós temos pontos fracos, todos nós precisamos vigiar e orar, e é nesse sentido, de carregar a cruz diária, de não ceder a nossa carne, mas querer fazer a vontade de Deus como um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. E depois que Jesus diz isso, então, ele fala, então segue-me. Após renunciar à sua vontade, tomar a sua cruz, o discípulo olha para Jesus e segue a Jesus. Ser discípulo é seguir a Cristo, caminhando em suas pegadas e obedecendo às suas ordens, os seus ensinamentos. A palavra de Deus diz aqui que esta mulher, chamada Dorcas, era uma discípula. Que eu e você possamos verdadeiramente ser discípulos de Cristo Jesus, obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos, amando ao Senhor Jesus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, pedindo perdão pelas nossas falhas, mas querendo ter o desejo ardente em nossos corações em agradar cada vez mais a Deus, e agradar cada vez mais ao nosso Mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Outro ensinamento que podemos ver aqui também, relacionado a esta mulher, no próprio versículo 36, diz que Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Eu e você devemos agir desta forma também. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é necessário entendermos que nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mas embora não sejamos salvos pelas boas obras, assim pela fé em Cristo, nós somos criados por Deus, criados em Cristo para andarmos nas boas obras, para fazermos boas obras. Então as boas obras não salvam, mas os salvos devem andar fazendo as boas obras. Esta mulher, aqui chamada Dorcas, duas qualidades maravilhosas: era discípula e ela era lembrada por ser notável pelas suas boas obras e esmolas. Que eu e você possamos também agir dessa forma. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque nós vemos as pessoas, os irmãos se movimentando, ajudando uns aos outros. Eu louvo a Deus porque em momento de crise econômica tem cestas básicas aqui, caso um irmão necessite, caso uma irmã necessite. Eu louvo a Deus porque existe um grupo de oração ali no WhatsApp, que sempre no momento de angústia um irmão coloca um pedido e a igreja inteira já começa: amém, estamos em oração, estamos juntos em oração. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, por fazer parte da Igreja Batista Esmirna, porque existem muitos irmãos e irmãs maravilhosos, praticantes das boas obras, que antes mesmo dessa pandemia fazem visitas em asilos, ajudam os jovens, ajudam os irmãos que estão em necessidades,
são de fato homens e mulheres que fazem boas obras para glorificar o nosso Deus que está no céu, não para ser salvo por elas, mas porque entenderam que os salvos devem andar em boas obras, foram feitos por Deus para que nelas andássemos. E louvado a Deus, porque os irmãos têm entendido isso, e é maravilhoso ver, é maravilhoso fazer parte desta igreja. Caso você ainda não tenha se despertado para fazer essas boas obras, nós vemos aqui Dorcas, que tinha um público-alvo alcançado. Fala-se das viúvas, que ela fazia os vestidos, fazia as túnicas. Talvez no seu coração tenha um público-alvo que você possa ajudar também. Talvez você se identifique por ser mulher e ajudar outras mulheres que estejam em situações que você já em asilos ou em outras situações difíceis. Talvez você, homem, queira ajudar também outro público relacionado, você jovem, aquilo que Deus colocar no seu coração, a começar dos nossos que estão em casa, que precisam também que nós tenhamos a plena atenção para eles. Aquilo que Deus tocar no seu coração, faça para a glória de Deus. Deus certamente se alegrará. Outra lição que podemos aprender aqui na palavra de Deus, que já está relacionado ao apóstolo Pedro, um homem cheio do Espírito Santo. Se nós olharmos em Atos capítulo 9, do versículo 32, um pouquinho antes, diz: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia em cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. E aí continua o texto: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de o lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Ser um homem cheio do Espírito Santo, ser uma mulher cheia do Espírito Santo, implica estar atento às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Pedro era assim. Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, diz que assim que eles foram lá e procuraram por ele, ele atendeu e foi com eles. Como discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus, não podemos ignorar as necessidades daqueles que moram conosco, nossas esposas, os maridos, os filhos, aqueles que estão na tua casa. Como os discípulos, cheios do Espírito Santo, devemos estar atentos às necessidades daqueles que estão conosco, a começar dentro de casa. Nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social, devemos ter um olhar atento, orar, pedir a Deus, para que não venhamos a deixar nenhum dos nossos. Se nós percebemos que estão tristes, estão desanimados, pedir a Deus que nos use como instrumentos em suas mãos, para que essa pessoa restaure a sua alegria, a sua força, para que não entre em desânimo. Falar para essa pessoa: olha, o Senhor é que nos sustenta, Ele nos abençoa até aqui, Ele vai nos abençoar, Ele tem cuidado de nós, não vamos ficar ansiosos por coisa alguma, porque Ele é bom pastor, Ele cuida, Ele cuidará, sempre cuidará de nós, até o dia que Ele vir nos buscar. Primeiramente, estar atento às necessidades daqueles que estão em nossas casas. E como os discípulos de Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, naquilo que estiver em nosso alcance,
não podemos também ignorar as necessidades daqueles que clamam por ajuda, daqueles que pedem oração. Vemos aqui Pedro atento a essas necessidades daquelas pessoas que foram lhe procurar. Que possamos praticar essa lição e estar sempre atento às necessidades. Pedir a Deus discernimento. Nós temos escutado muitas notícias que nesses tempos difíceis, pessoas se suicidando, o número de suicídio aumentou, pessoas muitas ansiosas, por conta talvez de desemprego, ou por conta de ficar preocupado com o amanhã, como será o amanhã. Nós que servimos a Deus, nós que somos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, nós sabemos que o bom pastor, ele cuida de nós, que Jesus cuida de nós. E essa paz que está em nosso coração, esse entendimento que está em nós, devemos passar adiante. Aqueles que estão em nossas casas, caso andam aflitos, compartilhando a palavra, experiências em Cristo Jesus. E também aqueles que estão ao nosso redor, talvez no trabalho, talvez em outros lugares onde Deus nos levar. Devemos estar atentos e falar da parte de Deus, para que essas pessoas entendam que existe um Deus amoroso, que tem um plano maravilhoso de salvação e que além de salvar, Ele cuida de nós. E orar, assim como Pedro orou, foi lá atentamente, depois orou aquela pessoa tornou a viver. Nós também muitas vezes podemos ser abordados por alguém para que façamos uma oração, e ali cheios do Espírito Santo de Deus, devemos clamar a misericórdia, a graça, o poder de Deus, para que Deus, assim como fez ali nessa situação, faça também em várias outras. Use-nos como instrumento de Deus para restaurar e abençoar vidas em nome de Jesus. E continuando a leitura, ali no versículo 39, diz que, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela olhou os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ela, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Ou seja, Pedro, cheio do Espírito Santo, manifestou o poder de Deus. Eu e você também precisamos pedir a Deus para que Ele nos enche com o seu poder, para que através de nós o Senhor possa fazer grandes coisas em nosso meio. Eu gostaria de incentivar a você, meu irmão, minha irmã, a orar a Deus nesse sentido, de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu acho maravilhoso quando eu leio Pedro nessa pregação, ele falar: olha para aquelas pessoas, se arrependem dos seus pecados, se batizem, se convertam verdadeiramente a Cristo Jesus, e vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vós, é para os vossos filhos, e para todos aqueles que estão distantes, a qual Deus vos chamar, ou seja, para mim e para você. Essa promessa de estar cheio do Espírito Santo, de manifestar a graça e o poder de Deus, também se estendeu e se estende para todos nós. Por isso devemos clamar a Deus, buscar de Deus estar cheio do Espírito Santo, para que Ele também nos use com poder e graça, para a glória dEle. Quero incentivar a você a buscar mais o Senhor. Essa palavra tocou em meu coração, para eu também buscar mais da parte de Deus, estar cheio, revestido do poder do alto. Pedro foi usado por Deus para ressuscitar Dorcas. Deus pode nos usar para livrar alguém da morte. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele pudesse me usar. Eu estava orando,
orando. E de repente eu fui almoçar no Carrefour com a Érica, na hora do almoço, e paramos o carro, estava entrando no Carrefour, de repente aquela muvuca, uma multidão ali em volta de um rapaz no chão. E quando eu olhei aquele rapaz de longe, eu vi ele que nem um peixe assim, né, fora d'água, e apontando para fora. Eu olhei para fora para ver se tinha alguma bombinha, eu pensei que podia ser asma, alguma coisa nesse sentido. Não vi nada, mas aquele momento eu senti e fui ali em direção àquele jovem, junto com a Érica. Eu me ajoelhei e comecei a orar: espírito de morte, sai em nome de Jesus. E ali, como se fechasse, né, meus ouvidos para os outros sons, eu fiquei ali orando. Depois a Érica falou: nossa, depois foi juntando outros crentes ali orando ao redor, mas também outras pessoas que não conheciam o Senhor. E Deus veio em resgate daquele jovem, e aquele jovem voltou. E quando ele voltou, ele falava: eu morri e voltei, eu morri e voltei. Então nós tivemos a oportunidade de falar para ele: olha, Jesus te ama, se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele está te dando uma nova chance. E depois um amigo que estava com ele lá falou: olha, ele era desviado, estava longe dos caminhos do Senhor. Então falando: volte para o caminho do Senhor. Só Ele salva, só Ele transforma as nossas vidas, só Ele nos prepara para morar com Deus. É necessário nós clamarmos a Deus para estarmos cheios do Espírito Santo, para podermos abençoar as vidas, levar essas vidas a Jesus, a ter um encontro com Cristo. Aquele que está desviado possa se voltar para o Senhor. Pedro foi usado por Deus para curar pessoas. Deus pode usar a mim e a você também nesse sentido. Pedro foi usado por Deus em suas pregações. Deus pode nos usar desta forma também, para que muitos se convertam a Cristo Jesus. Para isso devemos orar, pedir que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, revestidos desse poder do alto, para anunciar o Evangelho com intrepidez, para orar quando necessário, para ter ousadia em pregar e falar da parte de Deus. Outra lição é que a consequência do milagre, ela não deve ser para autoexaltação, mas para exaltarmos aquele que está no alto. Versículo 42: isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. A palavra de Deus não diz: isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram em Dorcas, ou então e muitos creram em Pedro, mas é muito clara: e muitos creram no Senhor. Os milagres, as maravilhas que Deus faz e tem feito, não são para glorificar aquele que é usado por Deus, ou aquele que recebe o milagre da parte de Deus, mas é para glorificarmos e crermos no nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Quando há exaltação do homem e da mulher que Deus usa, isso é um erro, isso é um pecado, porque toda a glória é devida a Deus. Quando somos usados por Deus como instrumentos nas mãos do Altíssimo, devemos tirar os holofotes que porventura as pessoas possam colocar sobre nós e colocar sobre Cristo, porque somente Ele é digno de todo louvor, toda exaltação. Muitos olham para Pedro e depois, ainda hoje, pessoas que pedem para Pedro. Mas se nós lermos aqui nas Escrituras, é claro, Pedro manifestou a glória de Deus para que todos crescem no Senhor. É no Senhor. Não existe homem ou mulher fora a Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único Senhor e Salvador. Não existe outro pelo qual possamos ser salvos, é somente por Cristo Jesus. Não existe outro nome dado a nós para que possamos nos reconciliar com Deus, somente por meio de Cristo Jesus.
E é nesse nome que devemos crer, é nesse nome que devemos clamar pelos milagres, é neste nome poderoso que devemos viver todos os dias para a glória de Deus. Por fim, queridos, a última lição que Deus tocou em meu coração: onde estivermos, podemos ser usados por Deus. Versículo 43 está escrito: Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. No Evangelho, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 32 em diante, quando nós vemos que Pedro estava na cidade de Lida, e lá ele curou um homem chamado Enéas, que era paralítico há 8 anos, e que aquelas pessoas que viram esse milagre creram no Senhor. Versículos adiante, Pedro foi até Jope, cidade próxima ali a Lida, ressuscitou Dorcas, e muitos creram no Senhor. E diz aqui no versículo 43 que ele ficou alguns dias ainda nessa mesma cidade, nessa casa de um curtidor chamado Simão. E neste local ele teve uma visão da parte de Deus. E algumas pessoas ali de Cesareia foram procurar ali Pedro, porque havia um homem chamado Cornélio que precisava falar com ele, um gentio, um homem que não era judeu. Onde Pedro estava, onde ele andava, ele era usado por Deus. Onde Deus colocar a mim e a você, que possamos ser usados também por Deus, para glorificar o nome do Senhor, para que Ele seja exaltado, para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Diz a palavra que ao ter um encontro ali depois com Cornélio, as pessoas ali foram cheias, foram batizadas também pelo Espírito Santo de Deus. E se cumprindo essa grande promessa feita ali em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Evangelho sendo pregado aos gentios, o Evangelho chegando a mim e a você, a promessa do batismo do Espírito Santo chegando a mim e a você, para que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, revestidos do poder do alto, e continuarmos anunciando as boas novas em Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus, praticantes de boas obras, usados por Deus para manifestarmos a sua glória, não para autoexaltação, não para sair em outdoors, mas para que o nome do Senhor seja exaltado, para que as pessoas possam crer no nome poderoso de Jesus, nosso único Senhor, nosso único Salvador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Pastor Bento? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é a verdade. Ó Jesus, o Senhor que batiza com o Espírito Santo, vem, Senhor, sobre os teus discípulos, a tua igreja no Brasil e no mundo. Senhor nosso Deus, que onde nós estivermos, Senhor, a nossa preocupação seja de glorificar a Jesus, exaltar o teu nome, alcançar as vidas sem Cristo, sem esperança. Senhor, que haja renovação do teu povo. Espírito Santo de Deus, se o Senhor nos encher, nós falaremos com poder da tua palavra, e o Senhor cooperar, vai ser nosso cooperador no sentido de curar, ó Senhor, de salvar as vidas e libertar. Os demônios serão expulsos, as vidas serão curadas, ressuscitadas, ainda hoje, porque o Senhor não mudou. Livra-nos do mal, Pai. Coloca esta chama no nosso coração
de sempre glorificar o Senhor, sempre exaltar o teu nome, sempre levar as pessoas a crer no Senhor, a olhar para Jesus. Tu és maravilhoso. Obrigado por esta oportunidade, ó Pai. Oramos e agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém.